Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a Justiça decreta a prisão do apoiador de Bolsonaro que é suspeito de assassinar um tesoureiro do PT no Paraná. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga se médico preso em flagrante já havia cometido outros estupros de pacientes. E no cenário internacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, pode enfrentar uma CPI após a revelação do caso Arquivos da Uber. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Eu começo essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que é sobre o bolsonarista que atirou em um petista no Paraná. Esse caso teve vários desdobramentos e repercussões hoje e eu vou detalhar para você todos os lados desse caso que é gravíssimo. E se por acaso você está perdido, eu vou recapitular aqui rapidamente essa história para você. Seguinte, no sábado à noite, Marcelo Arruda, de 50 anos, que era tesoureiro do PT, ele foi morto pelo policial penal federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Jorge José da Rocha Guaranho. Esse homem invadiu o local onde o guarda municipal comemorava o aniversário de 50 anos. E a decoração do local tinha itens do PT. E houve uma troca de tiros entre os dois e Marcelo não resistiu. Jorge José da Rocha Guaranho está internado no hospital e o corpo de Marcelo foi enterrado hoje à tarde. E o que temos de novidade desse caso é que a Justiça decretou hoje a prisão preventiva do apoiador de Bolsonaro que é suspeito de assassinar o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A informação é do Ministério Público do Paraná. O agressor, como eu contei para você, ele foi atingido na troca de tiros com a vítima e ele segue internado em estado grave em Foz do Iguaçu. E de acordo com a promotoria, ele vai ser ouvido após se recuperar. Já a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que criou uma força-tarefa para conduzir as investigações sobre esse homicídio. Por causa disso, até a delegada Iane Cardoso deixou o comando da investigação desse assassinato. Esse caso agora ele foi assumido pela chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Camila Seconello. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, negou que a troca tenha sido motivado pela revelação de que a delegada Iana, que deu início a essas investigações, fez no passado postagens contra o PT. E voltando a falar um pouquinho sobre o caso, antes da troca de tiros, por volta das 11 horas da noite, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Jorge José da Rocha Guaranho, já havia passado de carro junto com a mulher e um bebê em frente ao local onde acontecia a festa de aniversário. E nesse momento houve uma discussão com Marcelo e o homem foi embora dizendo que voltaria. Pouco tempo depois ele voltou e houve o confronto. Imagens de câmeras de segurança registraram esse crime. E agora a Polícia Civil do Paraná apura a suspeita de conflito político entre as motivações desse crime, já que o autor dos disparos teria chegado ao local gritando palavras de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E quem explicou isso em entrevista à Globo News foi o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita. Esse caso já tem vários elementos, né, de convencimento. Os depoimentos já foram tomados, as imagens já foram colhidas e já é elementos suficientes para atender uma dinâmica do acontecido. As imagens, em princípio, mostram realmente alguma intolerância política, um ato de intolerância política. Agora, se essa foi a principal motivação do homicídio, ou a única, ou se existem outras circunstâncias, só ao final do procedimento é que vai se poder ter um quadro completo e realmente imputar a conduta a quem realmente praticou. Marcelo deixa a mulher e 4 filhos.
É claro que essa morte de Marcelo continua repercutindo, principalmente na política. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro minimizou o assassinato do tesoureiro do PT. Como eu falei, a polícia do Paraná investiga se esse crime teve motivação política, porque o relato de testemunhas é de que o agressor Jorge Guaranho chegou ao local gritando o nome de Bolsonaro. E ao ser questionado por jornalistas sobre as falas em que ele já defendeu metralhar petistas, Bolsonaro minimizou esse caso. Ele disse que a fala foi em um sentido figurado e que ele não tem nada a ver com isso e que não pode ser considerado culpado pelo episódio de violência em Foz do Iguaçu. Você sabe o que é sentido figurado? Você sabe o que é sentido figurado. O cara faz um boletim de ocorrência, diz ele que chega lá gritando, sou Bolsonaro. Agora, o que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. Depois você pergunta pro Lula, que tem muito cachaceiro no Brasil. Só que é, por exemplo, dele, eu não quero levar para esse lado, eles querem criminalizar o tempo todo. É o tempo todo tentando bater na mesma tecla, como se eu fosse o responsável por ódio no Brasil. Pelo amor de Deus. Só falta daqui a pouco você briga em jogar de torcida, quer me culpar também, dado o time que eu torço. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também minimizou esse episódio, dizendo não ser possível fazer associação do caso com o clima político. Ele avaliou ainda que o episódio foi uma briga de bêbados de fim de semana. Olha, é um evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas, né? A gente, todos da área policial ali, né? Um era guarda municipal, o outro era agente penal. Né? Eu vejo de uma forma lamentável isso aí. Já a oposição na Câmara vai pedir reuniões com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério da Justiça e com o Tribunal Superior Eleitoral, para solicitar desses órgãos a garantia de eleições seguras e com liberdade de expressão. Até a deputada Alice Portugal, do PCdoB, falou com a nossa reportagem e alegou a demora da Polícia do Paraná na investigação de um outro episódio de violência em 2018, quando uma caravana de apoiadores do ex-presidente Lula foi alvo de tiros. E ela cobrou uma apuração mais rápida desse novo episódio. Isso é uma realidade, aquele caso ficou insolúvel e nós vamos até o fim na busca do esclarecimento da morte do tesoureiro do PT. Era um militante visível, então ficou nítido pelas palavras do agressor que era um crime de intolerância política e isso não tem condições de passar sem uma solução por parte do Ministério da Justiça, das autoridades policiais do Brasil, do Ministério Público e de toda a garantia de que as eleições serão cercadas por uma segurança que não afaste a população do processo eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o assassinato de Marcelo Arruda é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra da pior forma possível como é viver na barbárie. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou que a democracia pressupõe um amplo debate de ideias e a garantia da defesa de posições partidárias, tudo isso com tolerância e respeito à liberdade de expressão. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral no período eleitoral, defendeu que a intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do Brasil. Para ele, o respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades do âmbito dos três poderes. O Partido dos Trabalhadores reagiu hoje, inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, responsabilizou diretamente o presidente Jair Bolsonaro pela morte do petista Marcelo Arruda. Gleisi disse que não há possibilidade de diálogo com o presidente, que apenas incita a violência.
Mais cedo, hoje, integrantes da pré-campanha do PT disseram ter procurado aliados de Jair Bolsonaro na tentativa de articular uma sinalização de paz entre os candidatos. E um dos aliados do ex-presidente Lula, que conversou com a nossa repórter Vitória Abel, ele até pediu para não ser identificado, disse para ela ter procurado o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Mas o ministro teria recuado e teria dito que não poderia convencer Bolsonaro a fazer nenhum gesto nesse sentido. E Gleisi Hoffmann disse que não é possível esperar sinalizações pacíficas de Bolsonaro. O Bolsonaro não dialoga. Não tem possibilidade de dialogar com o Bolsonaro. Com quem que você já viu o Bolsonaro dialogar? Ele não dialoga com o governador, ele não dialoga com o prefeito, ele não dialoga com o movimento social, ele não dialoga nem com a política. O Bolsonaro é o mal desse país. É ele a encarnação da violência sentada na cadeira da presidência da República. Qualquer mediação disso é uma coisa que não tem como a gente fazer. É ele que causou tudo isso, gente. Agora o PT vai auxiliar a família de Marcelo Arruda juridicamente. E Gleisi Hoffmann disse ainda que pediu ao Tribunal Superior Eleitoral uma reunião para amanhã. O objetivo dessa reunião é que o TSE faça uma campanha mais forte contra a intolerância política. Nós vamos entrar com uma manifestação e vamos pedir também que o TSE tome providências, porque toda vez que tiver uma frase gatilho do Bolsonaro para ativar um ato de violência, ele tem que responder por isso. Ele não pode ficar sem resposta, ou o PL tem que responder por isso. Então nós estamos estudando para saber como formular. Ele não pode ficar dando suas mensagens naquelas lives irresponsáveis que ele faz e atiçar pessoas a cometer ato de violência. Sobre a segurança do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann disse que o aumento do efetivo policial de Lula não seria a solução, porque o efetivo atual já é suficiente. E até durante uma reunião do partido hoje, Lula disse que prevê piora do cenário de violência, mas que não vai se intimidar e nem recuar nos planos da campanha. Outro assunto que continua repercutindo é o caso de um médico que estuprou uma paciente enquanto ela estava sedada e passava por uma cesariana. Pois é, esse caso horroroso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira no Hospital da Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E o que aconteceu? Prepara aí o seu estômago. Seguinte, mulheres da equipe desse hospital que fazia essa operação suspeitavam já há algum tempo do comportamento desse médico anestesista. E elas decidiram filmar Giovanni Quintela Bezerra com um celular escondido. Elas desconfiavam do comportamento dele há pelo menos um mês e por isso resolveram fazer esse vídeo. E na imagem do flagrante, a paciente está deitada na maca, inconsciente. E do lado esquerdo do lençol, a equipe cirúrgica do hospital começa a fazer o parto. Enquanto isso, do lado direito do lençol, Giovanni abre o zíper da calça e abusa da paciente. Essa violência dura cerca de 10 minutos. Enquanto ele abusa da gestante, o anestesista tenta se movimentar pouco para que ninguém na sala perceba. E quando ele termina, ele pega um lenço de papel e limpa a vítima para esconder os vestígios desse crime. Agora, a Polícia Civil do Rio investiga se esse médico que foi preso em flagrante já havia cometido esse crime antes. E quem explicou isso foi a delegada do caso, Bárbara Lomba. A partir do relato dessas testemunhas da equipe de enfermagem que fez todo o trabalho e conseguiu, né, essa prisão, na verdade, a partir desse relato, a gente tem um limite temporal, mais ou menos uma referência temporal, podemos saber quem foi submetido a cirurgias parecidas, com ele presente, e levantando o que foi feito, quais foram os procedimentos, até uma lembrança de uma testemunha com a reunião de todas essas informações, é possível que nós consigamos comprovar algum outro crime, porque que cometeu outros crimes, assim, não vamos afirmar categoricamente, mas a chance é muito grande.
A delegada também falou sobre a questão dos acompanhantes na sala do parto, que é um direito da mulher. A delegada Bárbara Lomba disse que os acompanhantes não puderam ficar o tempo todo na sala de cirurgia e que isso vai ser investigado. Inclusive, se Giovanni tem alguma relação com isso, se ele teria, de alguma forma, proibido a permanência desses acompanhantes. E outra questão estranha nesse caso é sedar uma gestante, mesmo as que vão passar por uma cesariana. Isso não é nada comum. O próprio marido informa dessa vítima, né, da vítima em que ele foi flagrado, em que o investigado foi flagrado, ele nos falou conosco informalmente, porque ele não veio aí na delegacia, e ele explicou que entrou no momento em que a criança, né, do nascimento realmente, ficou poucos momentos, ali pouco tempo, não especificou a pedido de quem ele teria ficado pouco tempo, mas certamente houve algum procedimento pelo qual aí precisa ser investigado se a pedido, por solicitação do investigado, isso acontece, por alguma razão que ele cria. Mas o fato é que os acompanhantes não ficaram o tempo inteiro, né, durante todo o tempo da cirurgia no centro cirúrgico. Giovanni foi preso e está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. E até o momento, 4 pessoas já foram ouvidas, sendo 3 integrantes da equipe de enfermagem que são testemunhas-chave e que ajudaram na produção desse vídeo, além também do chefe do setor de anestesistas. Giovanni não quis falar na delegacia, não falou com a imprensa e agora ele só deve falar em juízo na audiência de custódia. A Polícia Civil vai ouvir ainda a mulher, que é a vítima, que aparece no vídeo, o marido dela e outros enfermeiros que estavam de plantão. O Conselho Regional de Medicina do Rio já abriu um procedimento cautelar para a suspensão imediata do médico. E o Conselho disse ainda que vai instaurar um procedimento disciplinar de cassação do registro de Giovanni. Já a Secretaria de Estado de Saúde e a direção do Hospital Estadual da Mulher disseram que denunciaram o crime à Polícia Civil, que foi até a unidade e prendeu o médico. E a secretaria informou ainda que Giovanni Quintela Bezerra não é servidor do Estado e que ele tem um título de especialista em anestesiologia, CRM regular e prestava serviço há 6 meses como pessoa jurídica para hospitais estaduais. As unidades que ele trabalhou estão em contato com a Polícia Civil para colaborar com as investigações. A direção do hospital também abriu uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas. A equipe da unidade está prestando todo o apoio à vítima e à família. E a defesa de Giovanni disse que ainda não teve acesso à íntegra dos depoimentos e elementos de provas. Aqui em São Paulo, enquanto eu gravo este podcast, os bombeiros ainda estão tentando combater um incêndio de grandes proporções que atingiu 4 imóveis na região da 25 de março, que é um dos centros comerciais mais importantes do país. Os bombeiros passaram a tarde em um prédio comercial de 8 andares, que foi o mais atingido pelas chamas. E foi deste prédio que o fogo se espalhou para outras 13 edificações ao lado. Um prédio de 5 andares, uma igreja ortodoxa e uma loja que desabou. Os outros imóveis, segundo a Defesa Civil, não correm o risco de cair. E, por sorte, não havia pessoas dentro dos imóveis quando esse fogo começou por volta das 9 horas da noite de domingo. Para você ter noção, quase 90 bombeiros tentam controlar esse incêndio na parte alta desse prédio de 8 andares. Durante os trabalhos, 2 bombeiros sofreram queimaduras de 2º grau em 30% do corpo, principalmente na região das pernas, mas eles foram socorridos. E esse imóvel não tinha aquele laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. E o porta-voz da corporação, capitão André Elias, explicou que as características do imóvel dificultam essa ação. No momento, nós estamos fazendo o ataque interno, as chamas. Chegamos até o 6º pavimento já, mas é um trabalho bastante demorado. A progressão dentro da edificação é bastante difícil também. Tem bastante salas, enfim, bastante material acumulado. Então essa progressão ela é devagar, então acaba prejudicando, tomando mais tempo, né?
mas nós estamos conseguindo, estamos obtendo sucesso, êxito, já nos andares mais baixos, já o fogo praticamente extinto, e restando nos andares superiores. Eu falei para você que uma igreja ortodoxa foi atingida, né? E é uma perda muito grande, porque ela foi criada em 1904 e é a primeira que foi fundada no Brasil. E o que sobrou até agora foi só o altar. E entre os vários impactos que esse incêndio causa na região, há o comércio da região 25 de Março, que é super famosa por ser uma região de comércio popular. A assessora executiva da União dos Lojistas da Rua 25 de Março, Cláudia Urias, disse que os prejuízos são incalculáveis. Segundo ela, pelo menos 2.000 lojas não abriram hoje por causa da área que foi isolada. E a recomendação dos bombeiros é para que os comércios da região permaneçam fechados, sem a previsão de liberação para abertura. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em baixa de 2,07%, voltando ao patamar dos 98 mil pontos, fechando a 98.212 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou com uma super alta de 1,96% aos R$ 5,371. Já o euro fechou com uma alta de 0,63% aos R$ 5,397. No mercado financeiro internacional, as ações do Twitter começaram essa semana em queda. Esse movimento aconteceu depois que o bilionário Elon Musk desistiu dessa compra na sexta-feira à noite. Esse negócio era estimado em 44 bilhões de dólares. Em comunicado, o Twitter informou que vai recorrer à justiça para fazer valer esse acordo. E pela manhã de hoje, as ações da companhia chegaram a recuar 7% e foram negociadas a pouco mais de 34 dólares. E para fechar, eu trago para você uma investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que está repercutindo. Essa investigação mostrou que a empresa de transportes Uber usou táticas eticamente questionáveis e potencialmente ilegais para impulsionar a sua frenética expansão global há quase uma década. A Uber atribuiu esses problemas ao cofundador e ex-presidente Travis Kalanick, que deixou a empresa em 2017. Ele negou as acusações apontadas pela investigação dos jornalistas. E como é que foi feita essa negociação? No total, são 124 mil documentos que foram analisados de 2013 a 2017. Esses documentos foram obtidos inicialmente pelo jornal britânico The Guardian e posteriormente foi compartilhado com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. E esses documentos incluem trocas de mensagens de texto e e-mail entre os executivos, incluindo o cofundador e ex-presidente da Uber, Travis Kalanick, que foi forçado a renunciar em 2017 devido a acusações de práticas brutais de gestão e vários episódios de assédio sexual e psicológico dentro da companhia. E o que foi descoberto? A investigação, que foi apelidada de Arquivos da Uber ou Uber Files, foi feita por dezenas de veículos de imprensa e aponta que representantes da Uber aproveitaram a reação do setor de táxi contra os seus motoristas para obter apoio e evadir as autoridades reguladoras, isso enquanto buscava conquistar novos mercados. Os relatórios dizem que a Uber também fazia lobby com governos para ajudar a sua expansão. E um exemplo disso é o caso de Emmanuel Macron, que é o atual presidente da França. Segundo a investigação do consórcio, quando Macron era ministro da Economia entre 2014 e 2016, ele era um super aliado da Uber. Nos documentos que foram encontrados, a empresa acreditava que o atual presidente francês encorajaria os reguladores a serem menos conservadores em sua interpretação das regras que limitam a operação da empresa. Na época, Macron era abertamente defensor da Uber e também da ideia de transformar a França em uma nação de empreendimentos em geral.
E os documentos que foram vazados sugerem que o endosso do então ministro estava em desacordo com as políticas de esquerda do governo. De acordo com o jornal The Guardian, a Uber adotou táticas similares em países como Bélgica, Holanda, Espanha e Itália, mobilizando motoristas e os incentivando a denunciar a polícia quando eram vítimas de violência. Tudo isso visando usar a cobertura midiática ao favor da empresa. Segundo o jornal americano The Washington Post, a rápida expansão da Uber foi sustentada por subsídios aos motoristas e descontos em tarifas que afetaram o mercado dos táxis, e muitas vezes sem buscar licenças para operar como táxi ou serviço de limusine. A investigação também indica que a Uber trabalhou para evitar investigações regulatórias, aproveitando uma vantagem tecnológica. E na França, essa notícia repercutiu. Opositores pediram a abertura de uma CPI no parlamento francês para investigar a atuação do presidente Emmanuel Macron na implantação da Uber no país. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.